Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que bênção que nós estamos aqui nessa noite, essa noite o qual nós queremos consagrar esse último dia do ano, essas últimas horas, esses últimos minutos que nós estamos na presença do nosso Deus. Portanto, eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam aqui, a todos aqueles que chegaram aqui na casa do Senhor. Seja você muito bem-vindo a esse lugar aqui, porque Deus certamente tem algo a falar ao seu coração. Eu não sei se isso tem passado, qual é o sentimento, mas hoje pela manhã, quando eu acordei bem cedo, nós tivemos a reunião dos homens hoje pela manhã, e eu vinha no caminho, assim, aquela neve, assim, olhando para os lados e pensando, poxa, nós já estamos no último dia de 2017. Como passa rápido, né? Eu fico pensando, eu estou aqui já com os irmãos há quase 3 anos, já vamos por quarto ano, e tudo passou assim tão rápido. E nós começamos a olhar para trás e ver tantas coisas que Deus tem feito nas nossas vidas, tantas bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida, na vida da nossa família, e eu tenho certeza de que nos nossos amigos também. E eu espero que você, independente das circunstâncias em que você esteja passando, eu espero que você tenha um coração agradecido, porque Deus tem cuidado de nós. E eu gostaria de, nesse momento, que você se colocasse de pé e que você saudasse as pessoas que estão aqui nessa noite. Vamos cumprimentar uns aos outros, vamos colocar de pé, vamos nos alegrar, vamos dar uma risadinha, dar um abraço, né? Aquele calor brasileiro, né? Vamos despertar, porque a noite está só começando. Não é verdade? A noite está só começando, irmãos. Então, temos aí ainda alguns minutos. Ainda não feliz ano novo, tá? Não chegou ainda, tá para chegar. Dê um abraço, uma boa noite. Fala, você está preparado para o que Deus tem para você no ano 2018? Começa a se preparar. Adriana, você pode dar um pouquinho mais de som no microfone? Irmãos, eu estava pensando de que maneira nós poderíamos tentar um pouco retratar a realidade da nossa igreja. Assim, eu como pastor, a gente visita a igreja, nós conversamos com a maioria dos membros da igreja, acompanhamos em momentos de alegria, em momentos de dor, e nós tentamos, nós de alguma maneira conseguimos ter um panorama geral do que está acontecendo com a igreja. E às vezes quando nós limitamos a nossa vida cristã simplesmente ao domingo, pela manhã, às vezes nós perdemos aquele agir de Deus, o que Deus está fazendo durante a semana, na vida de famílias, livramentos, bênçãos que Deus está derramando, tantas coisas que Deus está fazendo. E hoje, pela manhã, nós fizemos um exercício bem interessante, porque nós estávamos ali reunidos, o grupo de homens, e eu falava para a igreja os desafios que nós temos, né, como homens, de conhecer um pouco mais a igreja, né? Aí eu perguntei para um dos homens mais antigos da igreja, falei, meu irmão, você sabe como é o nome desse outro jovem que está aqui? E ele travou assim um pouco. Todo domingo eu falo com ele, abraço, mas não lembro do nome. E essa é a realidade da nossa igreja. Tem muitas pessoas que estão chegando aqui e que nós não conhecemos. E outras que já estão há muito tempo e nós também não conhecemos.
Então eu quis fazer nessa noite algo diferente que nós não fazemos no culto normalmente, que é ter alguns momentos de testemunhos aqui. Alguma palavra de gratidão, que nós pudéssemos conhecer algumas famílias da nossa igreja. Eu escolhi 3 famílias, né? Então eu gostaria de iniciar, eu quero convidar aqui, onde é que está? Quero convidar o Ebenezer e a Rita, que são um casal da igreja que quase ninguém conhece. Então a gente vai conhecer um pouco mais eles nessa noite. Quase ninguém da igreja conhece eles. Mas eu queria, nessa noite, sobe aqui, Breno. Eu queria que nós pudéssemos ouvir um pouco o testemunho, assim, o que Deus tem feito, o que é que vocês, como casal, né? Todo mundo conhece você como Bené, né, Bené? Mas qual é o seu nome? Meu nome é Ebenezer. Ebenezer. Você está na América há quanto tempo, Bené? 17 anos. 17 anos? E esse sotaque seu a gente já sabe de onde é, né? É, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. E a Rita? O quê? Você de onde é? Eu sou de Minas. De Minas Gerais. Mas fui criada no Rio de Janeiro também. Já está há quanto tempo aqui, Rita? 7 anos. Vocês se casaram aqui? Sim. Vocês se conheceram aqui na igreja? Como é? Conta a história um pouquinho aí. A nossa história é um pouco inusitada, porque nos conhecemos através da rede social, da internet, e ela veio para cá e nos casamos. Mas você já conhecia o Evangelho há muito tempo ou como é essa história? A minha história é bem peculiar, porque eu fui criado na igreja desde criança e meu pai era pastor, e eu entendo muito bem então... a realidade que o pastor passa hoje em dia. Eu sei as dificuldades que ele enfrenta, as lutas que o pastor enfrenta cada dia. Eu convivi com muitas situações tristes e alegres ao mesmo tempo com o meu pai, e eu sei o que é a vida de um pastor. E eu oro sempre pelos pastores, em modo geral, porque eu vivi na pele tudo que um pastor passou. E os meus 18 anos eu falei para mim mesmo, eu não quero ser mais crente. Eu saí da igreja porque eu vi tanta injustiça com meu pai, tanta injustiça, que eu falei, não, eu não quero ser mais cristão. E foi numa época que eu comecei a trabalhar, a ganhar dinheiro, e me distanciei da vida cristã. E foi uma batalha terrível. Nesse período, fiquei praticamente 15 anos fora da igreja. E só retornei para o Evangelho quando eu vim para a América, que eu falei que eu queria mudar de vida. Eu queria ser uma nova pessoa, queria ser um Ebenezer, que até aqui ele tinha me ajudado, tinha me amparado, tinha me sustentado, a pedra angular, a pedra de ajuda, né, que quer dizer o meu nome. Então, é mais ou menos isso, a minha história. E eu queria perguntar para vocês, já que a gente não tem tanto tempo, nós vamos precisar dar oportunidade para outros casais, eu queria que vocês falassem assim, como foi o ano 2017 de vocês? Sim, quais são as coisas positivas e os desafios que aconteceram, que vocês sentem como casal, como crentes, que vocês poderiam dar testemunho aqui diante de nós? Foram muitas coisas positivas e algumas negativas, mas eu quero destacar aqui o aconchego, a união que a gente teve nesses anos, nesse período de 17, que foi muito bom. Novas pessoas chegando e a gente tentando abraçar alguns, a gente não consegue abraçar todos. Foi um ano de desafio para a nossa igreja, um ano de luta, mas para o cristão sem luta não há vitória. E eu quero deixar para vocês aqui uma coisa que não espere 2018 que aconteça algo para vocês.
mas que vocês possam oferecer para 2018 algo positivo, que nós possamos entrar no 2018 com a expectativa de que o que nós podemos oferecer para a igreja, o que nós podemos oferecer para os nossos irmãos, o que nós podemos oferecer para aqueles que não conhecem a Cristo ainda como Salvador. E eu creio que Deus tem muita coisa boa para nós. De positivo, eu tenho certeza. Amém. E aí, Ritinha? Fala um pouquinho. O Benê tá falando muito hoje, bicho é bom. Tá, ele fala pouco, né? Fala aí. Bom, eu só tenho que agradecer a tudo que eu tenho vivido desde que eu cheguei aqui na América, porque eu encontrei aqui uma família que são vocês. Eu costumo até dizer que se um dia eu for embora daqui, eu sentirei mais a falta de vocês do que a minha própria família de sangue, porque vocês realmente fazem a diferença na nossa vida como pessoas e como casal. Então, esse ano de 2018, de 2017 especialmente, foi um ano de muitos desafios para mim. Um ano assim de lutas também, né? Mas assim, um ano que eu aprendi bastante, e eu tenho certeza que 2018 vai ser melhor ainda, porque a esperança que nós temos que ter no coração é que nós sejamos melhores em 2018 do que nós fomos em 2017. E que nós possamos aproveitar mais, aprender mais da Palavra de Deus, porque essa oportunidade que nós temos aqui de estarmos juntos, de estarmos louvando ao Senhor, é assim, algo que não tem preço, porque muitas pessoas sofrem por não conhecer Cristo, e muitos lugares sofrem por não ter liberdade de falar de Jesus. Então, que esse ano de 2018 nós possamos evangelizar mais, nós possamos amar mais, abraçar mais, perdoar mais, não com o perdão nosso, mas com o perdão de Cristo, porque nós realmente não somos capazes de nada se não for o amor de Cristo. E aproveitando também a oportunidade, eu gostaria de agradecer às famílias dessa igreja que nos ajudou bastante, colaborou conosco bastante esse ano de 2017, em relação ao departamento infantil, que é assim uma coisa que eu tenho muito que agradecer a Deus por estar trabalhando com esses pequenos e convidar a igreja para estar conosco também e pedir a colaboração de vocês também para o ano de 2018. Então, eu desejo a todos um feliz ano novo, e que possamos estar juntos sempre e louvando sempre a Deus. Amém. E agradecendo a Deus por tudo. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por esse testemunho aqui, tá bom? Eu quero convidar agora um casal assim que é bem antigo da igreja já, né? Eu acho que quase todo mundo já conhece, já é bem antigo. E eu quero convidar aqui à frente, não sei quantos conhecem, o Paulo Henrique. E quero convidar aqui a Tayla para vir aqui à frente. Esse casal ninguém conhece, né? É um rapaz que faz uma zoada na bateria ali, fica batendo ali na bateria ali. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? PH, aqui já vou falar do apelido, já é PH, né? Como foi que surgiu esse PH aí? Cara, o PH surgiu, eu acho que eu era moleque. E aí os meus tios me chamavam de PH. Porque já tinha um Paulo na minha família, que era o irmão do meu pai mais velho. E aí não queriam que fosse Paulo, eu queria que fosse Lucas. E aí eu peguei e virei Paulo Henrique para não virar Paulo e nem Lucas. Então foi falta de opção das pessoas na época. E aí meus tios desde sempre, PH ou Paulinho. E aí Paulinho ficou para quem me conhece desde pequeno. E quem me conhece depois dos 11, 12 anos de idade, PH. Foi por isso. Ô PH, e conta um pouco assim, como foi que surgiu esse negócio da bateria? Porque se a gente vê você batendo na bateria direto, e como foi que surgiu isso? Cara, você toca por hobby ou é profissional na área? Como foi isso aí? Eu desde pequeno sempre gostei. Mas meu pai não tinha como pagar uma escola na época, e aí eu ficava secando quem estava tocando em qualquer igreja. Ficava igual o Miguel.
Aí eu ficava ali e tal, e um belo dia um cara falou, eu te dou uns toques aqui e tal, e me deu uns toques aqui, eu falei, esse cara não quer me ensinar nada, e fui embora. Até que quando eu fiz 11 anos, 10 anos, eu consegui entrar numa escola de música, e aí comecei a estudar, e me destaquei na escola, porque eu estudava muitas horas por dia, e daí com 12 eu já sabia que eu queria ser profissional. Eu falei, não, eu quero ser profissional, o negócio aqui é bom demais, eu quero isso aqui, e aí todo mundo, não, você tem que fazer outra faculdade, isso não dá dinheiro. Beleza, então eu vou ficar sem dinheiro, vamos nessa. E fiz, e fui ficando, e aí comecei a pegar nome, fui pegando fama, e aí fiquei conhecido na minha área, que é mais o rock and roll. E, enfim, acabei vindo para cá depois, né, mas trabalhei muito tempo com música. Eu tenho outra graduação também, sou formado em Direito, trabalhava na Petrobras, mas a música sempre foi mais forte para mim, então acabei ficando com a música. Vou pegar, mas conta para nós aí, como foi que Jesus entrou na tua vida? Como foi esse processo? O que foi que aconteceu? Como é que foi? É muito complicada essa pergunta por 2 motivos. Um é porque eu nasci numa família cristã. Meu avô, fundador de igreja presbiteriana em Brasília, e mais um monte de coisa e tal. Então, para quem nasce dentro da igreja, eu acho que a sensação é diferente de você conhecer a Cristo. Tipo, quem não é da igreja, acontece alguma coisa muito mágica e o cara, uau, sou de Cristo, massa. Já comigo, poxa, você cresceu aprendendo todo o vocabulário cristão, escola dominical todos os domingos. Então, eu acho que é mais difícil, quando você nasce dentro da igreja, se tornar cristão. O meu encontro com Cristo, eu tinha mais ou menos uns 13 anos. Eu já falava um monte de coisa, já sabia um monte de coisa, mas eu não tinha tido um encontro real. O lance da conversa real com Cristo foi com os 13 anos. Eu tinha me mudado para Manaus já. E aí foi quando Deus veio falar comigo, dizendo que Ele queria que eu usasse o meu dom e o meu talento, que Ele tinha me dado, para glorificar e evangelizar e tal. E foi a partir daí, dos 13 anos de idade, que eu entendi o que eu faço como ministério e entendi e recebi Cristo como meu Salvador, porque até então eu só ia à igreja. Aí foi quando eu fiz a minha profissão de fé e todo o passo a passo que acho que todo mundo conhece. Ô, Thalia, deixa eu pegar um pouco a Thalia aqui. Pegou ela agora. Me fala um pouco aí, você está casada há quantos anos já? Tem quantos anos que você está casada? Deixa eu pensar, 8 meses. 8 meses, Ana? E o que foi que você se encantou por esse carequinha aí? Como é que foi isso aí? Deixa eu pensar. Eu sou muito tímida, então vou morrer de vergonha de falar aqui. Eu sempre admirei ele, e eu falava isso muito para ele, porque nós éramos amigos há 10 anos. E eu sempre falei para ele o quanto eu admirava, tanto tocando, né, e quanto ele respeitava os pais dele, eu achava muito bonito. O quanto ele honrava mesmo a família dele, e eu via que... e até as namoradas, né? Ela sabia de as namoradas, parece que a coisa era... Ela tinha que saber, não tinha como. E eu achava bonito isso. Falei, é o homem que eu sonhava para mim, né? Então, ele respeitava os pais, e respeitava a namorada. E aí eu me encantei. Aí foi assim. A gente conversou muito. Vocês se conheceram na igreja? Você também era da igreja? Na igreja. Em Brasília ou em Manaus? Em Manaus. Em Manaus. Onde eu nasci e morei. E aí ele foi para lá. E você fazia o que em Manaus? Eu era dentista. Sou dentista. É dentista. Legal. Muito bom. E, assim, eu queria que vocês dissessem, assim... pelo que eu percebi, eu já sei, mas eu queria que a igreja soubesse também. Vocês comentassem assim, o que foi 2017? Porque, pelo que você falou, são 8 meses, há uma mudança muito grande de sair de Manaus, vir para a América. Eu queria que vocês falassem um pouco assim, e dessem um testemunho, né? Até também como foi que vocês chegaram aqui. Né? Como é que foi que tudo isso aconteceu? Quem quer falar dos dois, fica à vontade. Eu começo e ela vai falar também, essa não vai escapar não. Bom, começou, na verdade, com a minha visita aqui no ano passado. Eu tenho um grande amigo de muitos anos, é o Marcel, vocês não devem conhecer, mas ele está sentado bem ali. E dá tchau, assim, obrigado. E ele me fez um convite, cara, passa aqui comigo e tal, você tem que vir conhecer, a igreja é massa e tal, é muito legal, você tem que conhecer. Aí cheguei aqui, ano passado, em outubro para novembro, eu acho, e fiquei 30 dias aqui na igreja, participando ativamente, né, e tal, e foi muito legal. Quando eu voltei para Manaus, a gente estava namorando já, aí eu falei, amor, você tem que conhecer essa igreja, você tem que conhecer essa igreja, você tem que conhecer essa igreja. E ela, acho que ela ficava pensando, né, esse bicho é doido. Mas aí,
as conversas com o pastor foram acontecendo e conhecendo outras pessoas da igreja, da liderança. E aí, numa dessas, quando virou janeiro, o pastor falou, cara, a gente precisa de você aqui, você tem que vir. Aí eu falei, pastor, mas eu só caso em outubro. Então, aí, não tem como adiantar isso, não? Casa aqui com a gente, a igreja é bonita e tal, vai ficar legal. Aí eu falei, rapaz, eu tenho que pensar com o sogro, né? Deixa eu pensar aqui. Olha só, usando o pastor para casar. Querem casar, aí eu falei para ela ficou assustada e meu pai não vai deixar. Aí eu falei, vamos falar com ele. Aí a gente falou com o sogrão falou, o que vocês estão esperando? Vocês não querem casar em fevereiro? Aí eu falei, não dá tempo, a gente acabou de noivar em dezembro, como é que eu vou casar em fevereiro? Tem que organizar um casamento, uma festa, dá trabalho e tal. Aí meu sogro abençoou e tudo, e a gente casou em 3 meses. Ela não estava grávida, como muita gente especulou. A gente casou porque queria vir para cá. E aí viemos, e aí ela continuou. Bom. Não sei nem o que falar. O ano de 2017, para a gente, foi uma bênção. Assim. Eu digo que foi o meu milagre. Queria chorar. A partir do momento que a gente decidiu casar e vir embora, Deus nos capacitou de uma forma que eu nem sei explicar. A gente fala que Deus ama a família. Então, a partir do momento que a gente decidiu estar junto e vir embora tentar, a gente deixou saudade, deixou profissão, deixou tudo e decidiu arriscar. Então, Deus tem nos dado uma força assim que a gente não sabe de onde a gente, claro, né, de Deus, mas tem sido maravilhoso. A gente amadureceu muito junto, como casal, individualmente, e eu acho que é isso. Deus tem nos dado uma força enorme e a gente tem crescido juntos. E a CTK, a gente fica cheio de si, né? Meu Deus, e se não der certo, se eu não fizer nenhuma amizade, eu sou muito calada. E Deus tem, meu Deus, Ele tem escancarado, assim, amigos e família. A gente não tem nem como... Tanto é que o pessoal de onde eu vim, de Manaus, fala, caramba, vocês têm muitos amigos, como é que foi isso tão rápido? E é Deus, não tem para onde correr. Ele tem nos abençoado e eu sei que em 2018 Ele tem muito mais coisa preparado para a gente. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por dar esse testemunho aqui maravilhoso. Né? Vocês têm sido uma bênção aqui na nossa família também. E a gente se alegra de ver que vocês estão sendo bem recebidos e cuidados aqui no nosso meio. Deus abençoe. Isso aí. Nós temos uma última família, antes de eu ler o texto bíblico aqui, eu quero convidar uma família também bem desconhecida aqui da nossa igreja. Quero convidar aqui à frente o Eli e a Ricarda. Quiser passar com as crianças também, as crianças. vamos dar uma surra depois. Mas eu quero convidar aqui o Eli, aqui a Ricarda, passarem aqui à frente. O Eli veio até gravar, tá, rapaz? Ó. Queria que nós... Assim, às vezes a gente conhece as pessoas pelo nome, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar aqui, Eli, Ricardo e tal. Mas eu convidei uma família também, assim, bem conhecida da nossa igreja, mas até para nós ouvirmos um pouco o testemunho deles desde uma outra perspectiva. Né? Eu queria escutar, assim, saber, Eli, eu sei que talvez todo mundo conhece você, mas como foi que vocês chegaram aqui na América? Como foi esse processo de vocês, de chegada? Vocês se conheceram aqui, vocês se conheceram no Brasil, você chegou casado, chegou solteiro, como é que foi isso? Olha, é o seguinte, na realidade eu nunca tive sonho nem planos de vir para a América. Isso aconteceu em 2 dias e quando eu assustei estava aqui dentro. Não foi planejado. E por incrível que pareça, eu e Ricardo, a gente já estava casados. Quando surgiu a oportunidade de vir para aqui, eu conversei com ela, já estava casado de pouco, o Ramon tinha 8 meses de idade. Eu conversei com ela e disse assim, olha, surgiu uma oportunidade, eu acho que eu vou para a América. O que você acha? Eu tive que pedir ela, né?
Ela disse, olha, se é uma oportunidade, pode ir. Então, eu vim. E 4 meses depois de mim, a Ricarda veio. Ela e o Ramon era um bebê, tinha 9 meses de idade. Eu não esqueço, aquele dia foi um dia muito interessante para mim, porque eu saí do Brasil, o Ramon tinha 9 meses, e quando fui buscar no aeroporto, o Ramon, depois de 4 meses, ele olhou para mim e me conheceu. Olha, um bebê. que vez. E aquilo foi uma Naquela coisa época não tinha FaceTime. não existia não nada. Tinha... Não tinha. Skype, coisa Nós chegamos assim. aqui em 1994, tá? Para quem não sabe. Ainda não tinha internet, não era por carta, comunicação? Como quando se fazia uma ligação, era $4 por minuto para ligar para o Brasil. Hoje todo mundo aqui, FaceTime, Exato. tal, WhatsApp, tal. Essa questão de comunicação era muito complicado, né? E a gente veio, né? Então, tudo começou assim, a gente casou. Interessante que hoje a gente estava falando com as minhas filhas sobre um testemunho que eu vi, mas comigo aconteceu a mesma coisa também. Eu e Ricardo, a gente, por incrível que pareça, quando eu era bem jovem, eu cheguei na casa dela algumas vezes, mas menino. E eu nunca, assim, coloquei os olhos nela. Eu fui conhecer a Ricardo na igreja, e a primeira vez que eu olhei para ela, eu falei assim, não, essa conhece eu não caso, não tem jeito. Porque a Ricardo, ela tinha um gênio muito forte, sabe? Tinha, então... Então, quando eu olhei, eu falei, não, conhece eu não caso, não. Mas um dia eu olhei para a Ricardo, e quando eu olhei, foi um olhar diferente, sabe? Foi um negócio interessante, assim... I don't know. Ô, Ricardo, eu queria que você falasse assim, se o Eli quiser complementar depois também, vocês estão há quantos anos na América? Nós estamos aqui há 24 anos agora, fez no dia 17 de dezembro. 24? O Ramon, nós chegamos... Não, desculpa. 23 anos, desculpa, 23 anos. Eu olho pela idade. Ou seja, quase a idade da Christ the King, né? Quase a idade da igreja, sim. E, assim, Ricardo, qual foi, assim, o momento mais difícil, assim, as lutas maiores que vocês enfrentaram aqui? Tem muita gente nova que está aqui na América há menos de 3 anos, de 2 anos, que está chegando aqui. Qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram aqui, que vocês sentem? A solidão. Ver os filhos, às vezes, os filhos adoeciam e era muito difícil lidar com isso. E a qualidade do trabalho, para mim, foi um desafio muito grande, de ter que trabalhar sem horário para almoçar, limpar a casa. Eu lembro que a primeira vez que me deram uma casa para limpar, eu chorei muito, porque para mim foi muito difícil. Mas a luta maior que eu enfrentei foi realmente a solidão. E foi uma coisa que a igreja, a nossa igreja, me ajudou muito, por sinal, né? Eu até diria que muitas pessoas não entendem, mas foi Deus que nos trouxe para esse lugar. Eu e Ricardo, a gente já era cristãos no Brasil, mas a forma assim de ver a vida cristã era bastante diferente da forma que a gente vê hoje. E aqui a gente teve a oportunidade de Deus trabalhar na vida da gente. Como a Ricarda disse, é muito difícil você imigrar para um outro país, às vezes sem falar a língua direito, ou às vezes sem falar nada, e você criar uma nova família, né? Agora sim, a gente foi acolhido por essa igreja, e essa igreja tem uma coisa de Deus super contagiante. É como o nosso irmão Fósforo falou, o PH, né? Ele diz, essa igreja ela tem realmente uma coisa de Deus que dificilmente você encontra em outras igrejas, que é esse amor, esse aconchego que a gente encontra aqui. E isso aí foi uma coisa assim que para nós foi uma força muito grande, porque caso contrário, eu até diria para vocês que seria impossível. Por exemplo, quando eu cheguei aqui,
você não via ninguém que falava português. Quando você via alguém, você ficava feliz da vida. Mas foi bastante complicado. E, assim, do ano 2017, o que é que vocês resgatam? O que é que aconteceu de bom, de lutas que vocês enfrentaram? O que eu diria, eu, por exemplo, eu não acredito nessa virada do ano. Muitas pessoas fazem muitas resoluções, né? Eu vou ficar gordo, eu vou emagrecer, eu vou ficar bonzinho, eu vou virar santo. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso aí é uma coisa que nós cristãos, a gente tem que acontecer todo dia nas nossas vidas. A gente tem que começar o ano e tem que ir acontecendo. É perdão, é pedindo perdão. Procurando ser melhor. Foi para isso que Jesus nos chamou, né? Então, assim, para mim, eu, como algumas pessoas sabem, há 3 anos atrás eu tive câncer e eu entrei o ano 2017 fazendo um tratamento de câncer. E foi uma coisa assim bastante difícil, porque eu e Ricardo, nós passamos praticamente sozinhos, a gente não quis falar com algumas pessoas, a gente comentou com algumas pessoas, mas nós não queríamos que as duas ficassem sabendo, que as duas estão recentemente na universidade, e de repente elas iam pensar que o pai delas ia morrer, né? Então a gente procurou esconder delas, e foi muito difícil isso aí, né? A gente esconder delas. Mas eu diria para vocês que o câncer para mim não foi um problema, né? Deus, ele assim, não é porque eu sou super-homem, super crente, eu acho que todos esses anos aqui na América, Deus trabalhou na nossa vida de uma forma que eu até diria que a gente agora pode até dizer como Jó, né? A gente não mais vê o Senhor, a gente agora não é mais tão somente de ouvir, a gente tem tido as nossas experiências com Deus, e nesses 23 anos, Deus trabalhou na nossa vida aqui de certa forma que nós vimos a provisão de Deus, nós somos testemunhas oculares do que Deus fez nas nossas vidas, estamos sendo, né? E então, assim, a gente passou por essa luta, foi uma luta difícil, mas nós sentimos o conforto do Senhor, né? Nós sentimos o conforto e Deus, ele nos deu graça, né? Então, assim, eu não confiei no homem, eu confiei em Deus, né? Mas aprove o Senhor permitir que eu passasse por um tratamento, e eu passei por esse tratamento, já fiz os exames, não tem mais câncer, mas uma coisa eu sei, né? A nossa vida, ela está na mão de Deus, né? Então, é isso aí. Então, nós temos que sempre crer no Senhor, e este é um lugar que Deus trabalha mesmo. Eu até ontem estava falando com a Ricardo, que às vezes Deus nos traz para aqui para trabalhar o nosso eu. Às vezes a gente é muito grande, a gente é muito cheio de si, a gente pensa que a vida ela não tem um fim, né? Por exemplo, nós começamos este ano, nós tínhamos muitas pessoas conosco, hoje muitos deles já foram para a eternidade, né? O Salmo 116 diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, né? Nós temos que tão somente louvar esse Deus que é bom. E como é bom, Ele nos açoita, ou permite que sejamos açoitados pelas nossas vezes grandeza, mas Ele nos acolhe como um pai acolhe o filho, né? E é isso que eu tenho visto, com o amor dos irmãos, com as lutas que temos passado, são diversas, choramos muito aqui nessa terra, muito, mas podemos sorrir também, porque foram muitas vitórias. Olha 2 meninas aí atrás aí. Exatamente. Como é que não vai rir? Como é que não vai estar feliz, né? Exato. Pastor, posso falar uma coisa? Porque eu falei da solidão, eu quero também falar uma coisa. Eu louvo a Deus pelas mulheres dessa igreja. Desde o dia 1 que eu coloquei o pé nessa igreja, eu poderia falar nomes. Teve mulheres que iam me buscar em casa, que dividiram as roupas dos filhos, os brinquedos. Eu lembro que o Lucas da Rossana tinha um macaco que o Lucas amava. O Ramon era tão pequenininho, o Ramon tinha 1 ano. E a Rossana sempre passava para me pegar, para trazer para a igreja.
E o Lucas deu aquele macaco para o Ramon, assim. Isso foi uma das coisas. Desculpa que eu estou falando seu nome, Rosana. Mas... E tantas outras irmãs. Eu lembro uma vez que eu tive um acidente de carro. Eu fiquei com as 2 pernas presas entre meio 2 carros. E essas irmãs, elas me davam banho, elas cuidavam de mim, irmãos. Então, assim, a minha personalidade, a pessoa que eu sou, na verdade, eu tenho um pouquinho de cada irmã dessa igreja. Eu tenho um pouquinho de cada irmã que andou comigo. E eu tenho aprendido tanto, eu tenho aprendido com o Senhor e com a minha igreja. E vocês são a família que Deus me deu. E eu louvo a Deus por cada irmão aqui nessa igreja. Eu tenho um amor por vocês que eu não consigo expressar, mas eu sou muito grata. Amém. E até nós vamos entrar no ano de 2018, eu quero dizer para os irmãos que eu quero servir os irmãos, né? Graças a Deus, nós vivemos aqui. Aqui é o nosso país. Eu quero que Deus use o resto dos anos da minha vida que eu vou viver, espero que sejam muitos, para a glória de Deus e para servir a cada um dos irmãos, homens, mulheres dessa igreja, crianças dessa igreja. E 2017 está acabando, mas eu quero dizer que eu sou muito grata. E tudo que eu sou, tudo que a minha família é, todas as bênçãos que nós alcançamos nessa terra, tem a mão de vários irmãos na minha história. Porque sozinha eu não teria chegado aqui. E eu tenho aprendido muito com o Senhor, mas as irmãs sabem, eu cheguei aqui muito nova, e um temperamento muito forte. E as irmãs me amaram, me aconselharam, cuidaram de mim. Quando eu não queria ouvir, elas me amaram a si mesmo. E eu louvo a Deus. Eu só espero que eu seja uma bênção de Deus para as mulheres mais novas, como essas mulheres também foram bênçãos na minha vida. Amém. Amém. Vamos orar? Eu acho que a gente... Vamos colocar de pé? Eu queria que nós orássemos, agradecendo a Deus, assim, pela nossa igreja, por esses testemunhos escutados aqui, mas eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui sentados, vocês chegaram aqui nessa família, nessa igreja, através de alguém, de alguma maneira você tem sido abençoado nesse lugar. Mas Deus tem desafios, Deus tem uma história pela frente, e nós precisamos da bênção dEle, da companhia dEle e da condução dEle. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, porque nós temos a vida em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tantas histórias, por esses anos que o Senhor tem dado a essa igreja. E aqui hoje, nessa noite, nós escutamos 3 rápidos testemunhos, ó Deus, que poderiam aqui falar muito, muito tempo, e muitos de nós poderíamos expressar tantas bênçãos que o Senhor tem derramado através dos nossos irmãos, através dessa igreja. Mas nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dê um coração agradecido, que nós, ó Deus, possamos seguir nessa jornada de mãos dadas, que nós possamos ser fiéis ao Senhor, que assim como nós temos recebido, que nós também entreguemos, ó Deus, que nós abracemos uns aos outros, que nós nos unamos, que nós, ó Deus, caminhemos juntos, que nós lutemos juntos. Nós escutamos aqui nessa noite e vemos que a vida não é fácil. Há enfermidades, há adaptações, há necessidades, há solidão. Ó Deus, há tantas coisas que acontecem estando, ó Deus, na realidade a qual nós estamos aqui
mas nós confiamos que o Senhor nos trouxe a esse país, nós confiamos que o Senhor nos trouxe a essa nação, ó Deus, não para passarmos desapercebidos, não para sofrer, não para se dar mal, mas o Senhor tem um propósito com todas as coisas. Portanto, abençoa a tua igreja, segue cuidando das nossas vidas, abençoa cada família aqui nessa noite e nos dê um coração agradecido por todas as tuas bênçãos. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, gente, por ter vindo. Pode sentar, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu tenho não mais de que 10 a 15 minutos para falar, mas eu creio que eu não preciso de muito tempo, talvez, para falar nessa noite, além do que nós já temos falado durante esse ano de 2017. Certamente foram muitos sermões, foram muitos cultos, foram muitos momentos em que nós estivemos juntos aqui nesse ano de 2017. Muitas circunstâncias nós passamos juntos, muitas lutas nós enfrentamos, momentos de alegria e momentos também de tristeza. Mas eu estava pensando quais são as palavras, quais são as coisas que nós poderíamos resgatar nessa noite, que nós poderíamos deixar uma mensagem para o nosso coração, talvez um resumo dos desafios que nós teremos para o ano 2018. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, e nós vamos ler somente um versículo. E eu gostaria que esse versículo estivesse guardado no seu coração. Eu gostaria que você levasse esse texto bíblico, que você iniciasse o ano 2018 com essa verdade no teu coração. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler todos juntos? Sabemos que todas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, esse versículo é um versículo muito simples, mas eu vejo nesse versículo aqui 3 promessas de Deus. Eu vejo nesse versículo 3 promessas de Deus que podem mudar o nosso futuro. 3 promessas de Deus que podem marcar o nosso ano de 2018. E que está aqui na palavra do Senhor e que o apóstolo Paulo deixou para nós. E talvez esse versículo, eu diria que é um dos versículos mais conhecidos no nosso meio presbiteriano. E qual é a primeira promessa que nós vemos nesse texto, que Deus nos mostra aqui, que pode mudar o nosso futuro? A primeira promessa que eu vejo nesse texto aqui é a promessa de que Deus cuidará de nós. A primeira promessa que pode mudar o nosso futuro é a convicção de que Deus cuidará de nós. O texto bíblico é claro e diz o seguinte: e sabemos que todas as coisas, o quê? Todas as coisas cooperam. Irmãos, quando nós olhamos o apóstolo Paulo dizer essa expressão, talvez nós não estamos nos fixando o suficiente, ou podemos passar desapercebidos se fazemos uma leitura e não observamos para o que o Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo, e sabemos. Esse saber do apóstolo Paulo aqui é algo muito interessante, porque é um saber
que vai além do conhecimento intelectual. É um saber que vai além é um saber diferente de um historiador. É um saber diferente, talvez, de um filósofo. É um saber diferente de um cientista. Esse saber que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui nesse texto é uma convicção daquele que conheceu a Deus, daquele que verdadeiramente tem experimentado a Deus na sua vida. E o apóstolo Paulo, depois de passar por muitas circunstâncias, ele diz categoricamente: e sabemos que todas as coisas cooperam. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, muitas vezes é difícil de que essa verdade se enquadre à nossa realidade. Porque talvez você esteja vivendo o ano de 2017 e você esteja pensando o seguinte: esse ano de 2017 é para esquecer. Porque foi um ano de muitas lutas. Foi um ano de muito sofrimento. Talvez foi o ano mais difícil para mim. Talvez foi o ano do que eu passei mais dificuldades. Talvez foi o ano em que eu passei mais lutas na minha família. Talvez foi o ano em que eu enfrentei um problema de saúde. Talvez foi o ano em que eu tive uma grande perda de um parente. Como nós podemos enquadrar? Como nós podemos enquadrar essa afirmação do apóstolo Paulo com as circunstâncias que nós vivemos na vida? Mas Paulo está dizendo algo muito claro. Paulo está dizendo que não são algumas coisas. Paulo não está dizendo que são algumas coisas que cooperam. Paulo não está dizendo que são algumas circunstâncias, que são algumas situações que talvez eu penso que me ajudaram e outras não me ajudaram. Mas que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que todas as coisas cooperam. E que todas as coisas são essas? Todas as coisas que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, irmãos, tem a ver com aquilo que eu e você não temos capacidade de fazer. Talvez no ano 2017 nós fizemos muitas coisas, mas talvez você não percebeu que no ano 2017, enquanto você estava tentando fazer, enquanto você estava lutando, enquanto você estava tentando vencer os obstáculos e avançar na jornada da vida, talvez você não viu que por trás Deus estava conduzindo a história. Deus estava guiando a história. Deus estava fazendo coisas as quais você não tinha condições de fazer, as quais você talvez não percebeu. Mas o que eu quero dizer para você é que nós precisamos começar o ano 2018 com uma convicção que pode mudar o nosso coração. E essa convicção é que Deus cuidará de nós. Deus nos ajudará. Deus estará conosco em todas as circunstâncias. Eu não sei se talvez o ano de 2018 vai ser um ano pior, em certas circunstâncias que você pode passar. Eu não sei como vai ser o ano 2018 para você, mas eu sei que Deus cuidará de mim e de você. Deus cuidará do seu povo. Deus cuidará dos seus filhos. Deus estará conosco em todas as circunstâncias. E é nessa convicção que Davi mesmo diz: o Senhor é o meu pastor e quê? E nada me faltará. A Bíblia diz que Ele me levará por pastos verdejantes. Ele vai refrigerar a minha alma. Ele vai me conduzir pelo caminho. Mas eu acho uma coisa interessante no Salmo do número 23, talvez nós não observamos, que é uma verdade que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que é que diz? Não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Mas é interessante esse texto porque diz o seguinte: ainda que quem ande? Que eu ande. Ainda que eu e você tomemos um caminho, o qual é um caminho errado, o qual é um caminho que aparentemente está nos levando pelo vale da sombra da morte, que nós pensávamos que ia ser bom,
pensávamos que ia ser um lugar de paz, de alegria, de estabilidade. E muitas vezes nós estamos caminhando para o vale da sombra da morte, mas o texto diz que Deus estará conosco e que nós não podemos temer. Mas há uma segunda verdade nesse texto bíblico aqui, uma segunda promessa, o qual pode mudar a história das nossas vidas para o futuro. A primeira delas é que Deus cuidará de nós de forma integral. Deus cuidará das circunstâncias, das pessoas que estarão nas nossas vidas, dos bens, dos nossos inimigos, dos nossos amigos. Mas o texto nos mostra também que Deus tem um propósito. A Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o quê? Todas as coisas cooperam para o bem. Ou seja, nós vemos aqui no texto, e a última parte do versículo diz, daqueles que são chamados segundo o quê? O seu propósito. Esse texto nos mostra claramente que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Sabe o que é que isso significa, irmãos? Significa que eu e você não fomos criados para passar por essa vida de forma indiferente. Significa que Deus não se esqueceu de mim e de você. Significa que toda a história está nas mãos de Deus. A nossa história está nas mãos de Deus. E Deus pensou em mim e você desde antes da fundação do mundo. Porque Ele tinha um propósito para as nossas vidas. Ele tinha um propósito, e esse propósito de Deus é um propósito que Ele tem para bem. Portanto, você tem que olhar para o futuro. E olhar para o futuro não talvez de uma maneira pessimista. Você não pode olhar para o futuro de uma maneira pessimista. Eu estava olhando os prognósticos, havia uma estatística, e muitos estão temerosos, do que vai acontecer no ano 2018, e o maior medo do brasileiro para o ano 2018 é o medo do tema da corrupção. Esse é o tema que mais assusta o Brasil hoje. Houve uma pesquisa recentemente que diz que esse é o maior medo do brasileiro, é o medo acerca da corrupção. Mas ainda que nós tenhamos temores, ainda que nós estejamos diante de circunstâncias difíceis, nós temos que olhar para o futuro, não de forma otimista, mas nós temos que olhar para o futuro de forma real. E qual é a realidade do futuro na vida do crente? A realidade do futuro na vida do crente é a segurança de que Deus quer o melhor para nós. Isso não é ser positivista. Isso não é ser otimista. Isso não é ter bons pensamentos. Isso é realidade na vida do crente. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. E essa é a terceira verdade que eu vejo nesse texto aqui. A primeira delas, a primeira promessa para 2018 nesse texto, que pode mudar o nosso futuro, é a promessa que Deus cuidará de nós. A segunda promessa desse texto aqui é a promessa de que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Mas a terceira promessa que eu vejo nesse texto aqui, que pode mudar o nosso futuro, é a promessa de que Deus nos amará até a eternidade. O texto diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles o quê? Que amam a Deus. Mas aí você vai falar: não, pastor, mas aqui não está falando do amor de Deus, aqui está falando do amor meu. Mas a minha pergunta é o seguinte: por que você ama a Deus? Por que você ama a Deus? Você ama a Deus porque Deus te amou primeiro. É por isso que você ama a Deus. É por isso que você não consegue ficar longe de Deus. É por isso que quando você está longe de Deus, você fica com a sua consciência, o seu coração angustiado. É por isso que você poderia estar em qualquer outro lugar nesse momento. Você poderia estar no resort, você poderia estar na casa dos seus sonhos, você poderia estar com as pessoas mais queridas para você.
Mas se você estiver longe de Deus, você não vai estar feliz, porque Deus nos amou primeiro. E se Deus nos amou primeiro, nós vamos lembrar constantemente, ainda que nós busquemos o amor em outras coisas, mas nós vamos lembrar constantemente de que ninguém nos amou mais do que Deus. E a Bíblia é categórica nisso, porque ela diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Nós precisamos entender aqui na Bíblia, irmãos, que entender o amor de Deus é a essência da vida cristã. Porque nesse ano 2018, a única coisa que você precisa, o seu maior desafio do ano 2018, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a você mesmo. É simples. É muito simples. O maior desafio do crente do ano 2018 é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Porque assim Jesus resumiu a vida cristã. E é interessante observar aqui o que Paulo está dizendo nessa mesma sequência do texto. Paulo está dizendo assim: quem nos separará de quê? Quem nos separará do amor de Deus? O que pode nos separar? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que o quê? Que nos amou. Irmãos, essa é a maior motivação. Essa é a promessa que é um amor incondicional. E é isso que Paulo diz aqui: porque eu estou bem certo. Paulo está dizendo, essa é a maior convicção que eu tenho na minha vida. Eu não tenho outra convicção na minha vida, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, ou outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meu querido irmão, o que é que você precisa mais? O que é que eu e você precisamos mais? Se nós temos diante de nós essa verdade tão maravilhosa. E eu acho interessante esse texto aqui, olhando para a vida de Paulo. Porque Paulo aqui, eu desconheço na Escritura alguém que fale melhor de amor do que o apóstolo Paulo. O conceito como Paulo trabalha o amor, Paulo diz o seguinte: o amor o quê? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Agora, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o quê? É o amor. Paulo fala do amor de uma maneira impressionante. Sabe por que ele fala do amor? Porque Paulo fala assim: Deus me amou, irmãos, porque eu sou o maior dos pecadores. Paulo entende que ele é o maior dos pecadores. Não há ninguém que peque mais do que ele. Ele entende que ele é pecador. E nós só podemos conhecer o amor de Deus quando nós olhamos para nós, olhamos para a nossa vida e falamos: Senhor, quão distante nós estamos da Tua vontade. O Senhor tem nos amado tanto, o Senhor tem nos dado tanto, o Senhor tem nos abençoado de tanta forma, mas nós, muitas vezes, não temos amado o Senhor como deveríamos amar. E é o amor, irmãos, que sustenta a nossa fé. Não foi assim que aconteceu com Pedro? Quem era Pedro? Um pescador extremamente impulsivo
e na Bíblia se transformou como o grande traidor. Porque Pedro estava entre os amigos íntimos de Jesus. Ele estava entre os amigos íntimos, mas se transformou no traidor. Mas o que foi que Deus fez para restaurar Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E nós vemos na Bíblia tantos outros exemplos, como João, que era o filho do trovão, um homem com uma personalidade extremamente forte. E João se transforma no discípulo o quê? Amado, que está ali ao lado de Jesus no momento da Santa Ceia. Portanto, eu espero que nesse ano 2018, você possa começar entendendo uma verdade muito profunda na sua vida. E a primeira verdade é: todas as coisas cooperam. Deus está com você. Deus está cooperando com você. Deus está do seu lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Segunda verdade: Deus tem um propósito para a sua vida. E que bom que o propósito dele é o melhor. Porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. E a terceira promessa: Deus nos amará eternamente. Deus nos amou, nos ama e nos amará. E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Seja bem-vindo 2018. Que venha com força. Que venha 2018. Que venha o que tem que vir. Mas que nós permaneçamos firmes nos propósitos de Deus. Amém? Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor. Queria que você pensasse na sua vida nesse momento. Será que você tem a convicção que tudo tem cooperado para o bem na sua vida? Talvez você está começando o ano 2018 carregado, preocupado, sem esperança, desanimado. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus está cuidando de você. Que enquanto você está dormindo, que enquanto você pensa que está no controle das circunstâncias, eu quero dizer para você que Deus cuida de você. Que Deus está trabalhando. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é bom. Ele é muito bom. Ele é maravilhoso. Talvez você tenha se sentido distante. Você tenha se sentido vazio. Mas é quando nós estamos fracos que é aí que nós somos fortes. É quando nós estamos no meio da luta que Deus nos restaura. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque hoje estamos aqui e pela tua graça chegamos até aqui. Nós te pedimos que o Senhor nos renove. Nós te pedimos que o Senhor cuide de nós. Que nesse ano 2018 nós tenhamos essas três convicções muito claras no nosso coração. De que o Senhor cuida de nós. De que o Senhor tem planos e propósitos maravilhosos nas nossas vidas. E que o Senhor nos ama de forma incondicional. Abençoa as nossas vidas, Senhor. E ajuda-nos a olhar para a cruz, a olhar para Jesus.
Pela glória do teu nome nós te pedimos isso e te agradecemos. Amém.